Sabe, escondida ali na fiação daqueles veículos gigantes que rodam nas nossas estradas, existe uma tecnologia, olha, ela é simples, quase invisível, mas que funciona como um verdadeiro guardião. Nessa análise, a gente vai desvendar a engenharia por trás de um circuito que simplesmente impede acidentes terríveis e que prova uma coisa: às vezes, as soluções mais fortes são também as mais elegantes. Bom, vamos lá. Para a gente entender a genialidade desse sistema, primeiro a gente precisa ter uma noção exata do tamanho do perigo que ele foi criado para combater. O caminhão desgovernado. Esse número aqui é de arrepiar. Em menos de 4 anos, essa foi a quantidade de vidas perdidas no Brasil em acidentes com veículos pesados. É uma estatística que mostra a urgência que existe por trás de cada parafuso, de cada fio de segurança. E o mais impressionante é que, de todas as mortes nas rodovias federais do país, quase metade, veja bem, quase metade, teve o envolvimento de um veículo pesado. Eles são essenciais para a nossa economia, claro, mas o risco que representam é sistêmico. A consequência de uma falha é simplesmente devastadora. Imagina só, um veículo de 74 toneladas andando sozinho, sem controle, principalmente em pátios ou docas de carregamento. Ele vira um projétil com uma força, uma inércia colossal. Ele esmaga qualquer coisa que estiver no caminho. Tá, mas qual é a causa disso? O que origina esse perigo todo? Muitas vezes, a gente vai ver que tudo se resume a uma coisa só. Um descuido, um simples lapso de memória no meio da correria. Esquece o freio de mão de um carro. Em caminhões, o sistema é a ar, é pneumático, muito mais poderoso. E a peça-chave é o famoso maneco. Quando o motorista puxa essa alavanca, o ar comprimido do sistema de freio vai embora. E aí, molas mecânicas gigantes travam as rodas com uma força tremenda. É literalmente a âncora do caminhão. A vida de um motorista é uma pressão constante. São prazos, são horas e horas de estrada, é aquela correria sem fim. E nesse estado de cansaço, de pressa, até a coisa mais básica, o procedimento mais crucial, como puxar o maneco, pode acabar sendo esquecido. Então a solução não é ficar exigindo perfeição de pessoas que já trabalham no limite. A verdadeira engenharia, a engenharia inteligente, usa uma filosofia japonesa chamada Poka-yoke. Basicamente, a prova de erros. Ela já espera a falha humana e cria um sistema que torna impossível ignorar o erro. Vamos em frente então para ver como essa filosofia Poka-yoke ganha vida. E ela ganha vida através de um circuito elétrico que é, ao mesmo tempo, engenhoso e praticamente infalível. A beleza toda desse sistema está na simplicidade. Ele usa poucos componentes e componentes eletromecânicos super confiáveis. São relés, sensores e um diodo, que trabalham numa sequência lógica perfeita. Não tem como dar errado. A genialidade do circuito está na forma como ele se move por 4 estados lógicos diferentes. É como se fosse uma pequena máquina, sabe? Programada com fios para nunca, jamais, falhar na sua missão de proteger. Certo, vamos passar pelo ciclo completo para entender a lógica. Primeiro, o sistema fica ali quieto, em stand-by, só esperando. Depois, a condição de perigo, porta aberta sem freio, dispara o alarme. Em seguida, e isso é o mais importante, ele se trava nesse estado de alerta. E por fim, ele só pode ser desligado, resetado, pela única ação correta, acionar o freio. E esta tabela aqui resume toda a lógica de um jeito perfeito. A gente consegue ver o estado de cada componente em cada fase. Repara ali no estado 3, o travamento. O status da porta vira indiferente. É aqui que a mágica acontece. A sirene fica ligada, não importa se a porta está aberta ou fechada. Então, como é que o sistema lembra do erro? Como ele se recusa a ficar quieto só porque a porta foi fechada? A resposta está num único e pequeno componente eletrônico. Essa é a pergunta de $1 milhão, porque se o alarme parasse quando a porta fechasse, ele seria só um apito qualquer. A eficácia dele está justamente na teimosia, na recusa em ser desligado sem que a ação correta seja feita. E aqui está o pulo do gato. É o chamado circuito de selo. O diodo cria um caminho de mão única, como uma catraca. É uma armadilha elétrica. Uma vez que o relé do alarme é ativado, ele usa a própria energia da sua saída para se manter ligado. Ele cria um loop de autoalimentação. A partir daí, o sensor da porta, que foi o gatilho, é completamente ignorado. Mas não é só a lógica que é inteligente. O sistema todo é construído pensando em robustez, em confiabilidade.
Ele foi feito para aguentar o tranco do ambiente severo de um caminhão. Uma coisa importante, veículos pesados usam um sistema elétrico de 24 volts, o dobro dos carros. E isso é fundamental. Permite enviar energia por distâncias bem longas, da cabine até o fim da carreta com menos perda, menos aquecimento dos fios, tudo é mais eficiente. E aqui tem outra sacada brilhante de projeto, o conceito de fail-safe, ou a prova de falhas. O sistema é desenhado de um jeito que qualquer defeito, tipo um fio do sensor que se parte, é interpretado como perigo. Ou seja, a falha sempre vai resultar num alerta, nunca num silêncio perigoso. Mas aquele diodo, o pequeno herói do nosso circuito, tem uma segunda missão secreta, e ela é vital: proteger o próprio circuito de um fenômeno físico bem violento chamado flyback. É o seguinte: toda vez que um relé desliga, o campo magnético dele entra em colapso e gera um pico de tensão reversa que pode chegar a absurdos, menos 500 volts. Isso fritaria outros componentes. E é aí que entra o diodo de novo. O mesmo diodo que cria a trava do alarme serve como um caminho seguro para essa energia toda se dissipar sem causar nenhum dano. É um projeto de uma eficiência impressionante. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Hoje, na era dos softwares super complexos, dos processadores, esse circuito prova que, às vezes, a tecnologia mais confiável, a que salva vidas, pode ser encontrada na lógica física simples e inquebrável de alguns relés e um diodo. Uma lição de engenharia que continua protegendo vidas todos os dias.